campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos, amigos, recebam minha saudação de apreço, dizendo que aqui estamos mais uma vez para o exercício desse trabalho que nos eleva e que nos encaminha para o nosso próprio desenvolvimento. Temos o Evangelho do Cristo às nossas mãos e nos caiu hoje o capítulo 11, que tem como título Amar o Próximo como a Si Mesmo. O subtítulo, nas Instruções dos Espíritos, A Lei do Amor, ditada por Lázaro, Paris, 1862. No item 8, portanto, vemos o seguinte: o amor resume, de forma completa, toda a doutrina de Jesus, porque ele é o sentimento mais elevado e sublime que existe. Os sentimentos são os instintos que vão se aprimorando à medida que o espírito vai evoluindo. Nas primeiras encarnações, o homem possui somente instintos. À medida que avança e aumenta o convívio com outros homens, passa a possuir sensações. E quando se encontra mais instruído e purificado, adquire então sentimentos. O sentimento mais nobre e evoluído de todos é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas sim o amor interno, que reúne todas as aspirações e todas as sublimes manifestações da alma humana. A lei do amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais. Feliz daquele que, no decorrer da sua vida, ama plenamente seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não sofre as angústias da alma nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como se estivesse transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos se emocionaram, pois através dos seus ensinamentos, eles compreenderam que ninguém morre e a vida continua. Assim, os mártires, com fé e cheios de esperança na vida futura, desciam aos circos, onde seriam devorados pelas feras, com a certeza de que, mesmo morrendo o corpo físico, o espírito continuaria vivendo. O Espiritismo vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Fiquem atentos, pois essa palavra levanta a laje das sepulturas vazias. É a reencarnação, que, triunfando sobre a morte, revela ao homem, deslumbrado, seu patrimônio intelectual. A morte já não o conduz mais às aflições, mas à conquista de si mesmo, elevado e transformado pela experiência adquirida na encarnação que finda. O sangue daquele que morre liberta seu espírito, permitindo que ele retorne ao mundo espiritual. E o espírito, através de sua evolução, deve libertar o homem da matéria, ou melhor, da necessidade de reencarnar. Eu disse que nas primeiras encarnações o homem possuía apenas instintos, e aqueles que ainda se deixam dominar por eles estão mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada. Para avançar no caminho do progresso,
é preciso vencer os instintos em favor dos bons sentimentos. É preciso aperfeiçoar os sentimentos para nos afastarmos das coisas materiais. Os instintos são o início dos sentimentos e trazem consigo o germe do progresso, assim como a semente traz no seu interior a árvore. As criaturas atrasadas, mesmo se libertando de suas inferioridades, ainda permanecem escravizadas aos seus instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. A riqueza futura dependerá do trabalho atual, que além de dar ao homem os bens terrenos, ainda o conduzirá a uma gloriosa elevação. Ao compreenderem a lei do amor, que une todos os seres, encontrarão nela os suaves prazeres da alma, que são o início das alegrias celestes. Eis, pois, meus irmãos, a lição que nos veio para este momento, e veio nos falar do amor. Nós todos também já falamos sobre o amor, já conversamos, procuramos entender tudo isso, não é? Que na verdade não é novidade para nós. Mas o mais importante neste momento é nos atermos para o fato de que o amor, como nos diz o próprio texto, é o sentimento mais nobre, mais puro do ser humano. Isso significa dizer que nós temos outros sentimentos e, embora não tão elevados quanto o amor, nos leva até ele, nos proporciona a chegada até o amor, porque na vida tudo obedece a uma certa escala, a escala evolutiva, não é? Então nós saímos do instinto, passamos pelas sensações e chegamos aos sentimentos. Os sentimentos existem e trazem consigo mesmo uma escala, na qual o amor é o mais nobre, o mais elevado. Significa então dizer que nós devemos também prestar atenção naqueles sentimentos um pouco abaixo, porque faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida. E aí nós temos, mas quais os sentimentos que nós poderíamos observar? Muito simples. Por exemplo, nós sabemos que precisamos de uma coisa fundamental no nosso dia a dia e que diz respeito ao nosso desenvolvimento moral, que é a paciência. Precisamos ter paciência, não é isso? Porque a paciência nos indica uma série de fatores que vêm fazer com que estejamos no caminho do desenvolvimento. Por exemplo, se eu quero ter fé, eu tenho que entender e tenho que me aperfeiçoar na paciência. Porque me parece uma coisa lógica, não é? Eu, sem paciência, jamais poderei dizer ou demonstrar a quem quer que seja que tenho fé. Pois a fé é a demonstração da coragem, a fé é a demonstração da paciência, é a demonstração da indulgência, não é? Então, nós precisamos seguir todas essas normas no nosso dia a dia, não apenas no discurso, não apenas lendo, não é? Que é mais fácil. Nós precisamos exatamente praticar todas essas atribuições divinas que Deus colocou no nosso caminho, no caminho do desenvolvimento de espíritos imortais que somos. Então precisamos ter a fé, precisamos ter a paciência, precisamos encontrar em nós uma virtude muito importante no nosso dia a dia e na nossa escalada evolutiva,
que é a bondade. Quando alguém chamou Jesus de bom mestre, ele logo respondeu: bom eu? Bom é meu Pai que está nos céus. Vejam, Jesus não achava, não se considerava um homem bom, porque ele tinha a noção exata da bondade. Ele tinha a noção exata daquilo que Deus esperava por ele e daquilo que nós, que aqui estamos, também esperamos por este tipo de desenvolvimento tão necessário a cada um de nós. Desenvolvermos a bondade, o desprendimento dos bens terrenos. Precisamos, pois, prestar atenção nos nossos maus hábitos, se é que os temos, nos nossos vícios, nos nossos gostos, não é isso? Nas nossas manias, porque tudo isso faz parte do entrave do nosso desenvolvimento. É daí que advém o nosso preconceito. E o preconceito já é um distanciamento da bondade, já é um distanciamento, não é? Da humildade. Começamos a separar, começamos a distinguir. Isso advém pela falta de bondade, pela falta de paciência, pela falta de indulgência, não é? E tudo isso faz parte do nosso exercício, e nosso exercício diário. Muitas vezes pensamos até que já superamos isso. Mas de repente surge uma circunstância para nos mostrar que ainda temos alguma coisa daquele passado. E é exatamente o exercício daquele passado que se renova a cada momento, a cada instante, a cada dia, é que nós vamos encontrando o nosso avançar. É que nós vamos observar que realmente já estamos um pouco melhor. Aliás, é muito difícil avaliarmos, não é, o nosso desenvolvimento em plena caminhada evolutiva. O mais importante é olharmos para trás. Depois de algum tempo, se quisermos saber se já evoluímos alguma coisa ou não, devemos olhar para trás. E vamos ver se há 20 anos atrás eu fazia já ou já sentia aquilo que faço ou que sinto hoje. E muitas vezes vão me surpreender, mas como eu estava distante? Pois é. Ou 30 anos, ou até menos, 10 anos, nós vamos olhar para trás. E olhando para trás é que nós vamos nos aperceber. Como eu reagia diante de uma necessidade como essa que estou vivendo hoje, há 10 anos, há 20 anos. E isso é um exercício que devemos fazer permanentemente, porque assim é que nós vamos também eliminando a possibilidade do retorno de tudo aquilo que nós trazíamos naquele passado. E que, na verdade, o que queremos é eliminá-lo. Não nos acrescenta nada aquilo. Nós precisamos encontrar o amor. E o amor já está colocado dentro de nós. Sabemos disso. Aqui sublinhei algumas coisas, não é? Do próprio texto, que nos diz o seguinte: o sentimento mais nobre e evoluído de todos é o amor. Comprovadamente, claro que é. Não o amor no sentido vulgar, mas sim aquele amor interior que reúne todas as aspirações e todas as sublimes manifestações da alma humana. Então é aquele amor que nós não vemos, aquele amor que muitas vezes sentimos algo, mas que não elaboramos, que ainda não temos o domínio pleno. Então este é o amor. E mais, aqui tem outra frase muito interessante que eu achei,
que nos diz: feliz daquele que ama, pois não sofre as angústias da alma, nem as do corpo. Vejam, que remédio! É uma verdadeira panaceia para todos os males, o amor. E muitas vezes nós estamos buscando o amor no nosso exterior, queremos o amor do outro, não é isso? Mas não, o amor já está colocado dentro de nós. Precisamos descobri-lo, precisamos trabalhá-lo, precisamos, enfim, elaborarmos melhor a nossa vida em função deste amor. Fenelon, no item 9 desse mesmo capítulo, nos diz também uma coisa muito interessante. Quando nos informa: o pior dos homens, o mais perverso, o mais criminoso, sempre tem por um ser ou por um objeto qualquer uma grande afeição e luta contra tudo o que tente diminuí-la. Todos nós estamos timbrados com este amor. E é uma coisa muito interessante, porque muitas pessoas preferem, não é, dedicar o seu amor, a sua atenção às plantas, a uma plantinha doméstica, ao animalzinho doméstico, não é? Ou um objeto qualquer. Isso também é importante, porque nós conhecemos, não é, um provérbio muito antigo que nos diz que todos nós deveríamos ter sempre uma plantinha ou um animalzinho junto de nós. Para quê? Para exercitarmos a ternura. Os antigos falavam muito sobre isso. Então todos tinham um cachorrinho, muitos um gatinho. Hoje também vemos isso. As plantinhas que cuidamos, muitos conversam com elas, não é? No momento de tratá-las, de aguá-las. Assim fazem também com os animaizinhos. Isso é salutar, isso é benéfico, isso é uma coisa muito agradável para o espírito, porque vai mexendo com a ternura. E a ternura vai desenvolvendo este amor que trazemos no nosso cerne de espíritos imortais que somos. E através deste amor, nós vamos começar a entender melhor o outro. Nós vamos aceitar as diferenças, coisas que no momento nos incomodam muito. Quando o outro não nos entende, quando o outro nos complica a vida ou os nossos pareceres, não é? Então, nós estamos permanentemente nos degladiando com a nossa própria imperfeição. O outro só apresenta aquilo que eu preciso observar em mim. Então ele me traz uma contrariedade qualquer, que pega a minha impaciência, atingida pela minha falta de bondade, e eu ainda que não descobri o amor verdadeiro que trago na alma, no cerne de espírito imortal que sou, me exaspero, não é? Me incomodo e, consequentemente, revido da forma como eu sinto aquilo que o outro me apresentou. E muitas vezes o outro apresenta com a maior naturalidade, para ele é uma coisa normal. Ele me diz algo que me ofende, ou que me atinge, ou que me abate, que me abala, mas ele nem se apercebeu e eu respondo de uma forma que faço com que ele se sinta atingido. É assim que nós estamos vivendo. E é justamente por isso que Deus nos colocou lado a lado, mais próximos, aqueles que têm grandes diferenças, que têm maiores diferenças. Porque tudo aquilo que eu gosto não agrada ao outro muitas vezes. E a recíproca é verdadeira. Tudo aquilo que o outro faz, que o outro gosta, que o outro fala, me irrita, me incomoda. E é justamente nesse convívio, por isso devemos estar juntos, convivermos juntos, não é?
e muito mais afinizados estaremos na descoberta que cada um vai fazendo do seu próprio amor. E é por isso, Senhor, que nós te agradecemos todas as oportunidades da vida, oportunidades de aprendizado, oportunidades do próprio convívio, oportunidades do esclarecimento como o momento. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibração em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos, que teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho de nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sobre a luz da verdade do teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento e das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos os teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sobre as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. E assim, irmãos, chegamos no final do nosso encontro e, para tanto, convidamos a todos para a nossa prece de encerramento. Obrigado, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, Senhor, e que seja feita sempre a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site